Boa noite novamente. Em 2 vídeos não foi possível concluir o conteúdo, mas nós vamos concluir agora, se Deus quiser, tá certo, pessoal? Então nós vamos, aqui nessa parte, ele apenas elenca algumas aplicações lineares e do uso da matriz transformação, que ela pode, que ela pode ser utilizada tanto na forma escrita, você pegar o vetor e escrever na forma de matriz e depois multiplicar, ou senão você pode fazer isso aqui, é bastante utilizado na parte de programação, tá certo? Então nós vamos ter primeiro as transformações planas, que é aquela que trabalha no R2 em R2, tá certo? Estende-se por transformação linear plana as transformações de R2 em R2. E entre elas tem várias reflexões, reflexão em torno do eixo X. Se você quiser encontrar um vetor, a reflexão dele em relação ao eixo, nós vamos fazer isso, vai ser uma transformação. Quer dizer que nós vamos associar o vetor x, y ao vetor x menos y. Quer dizer que nós vamos transformar o vetor x, y, ou senão nós vamos utilizar a matriz de transformação T, que aí aqui nós já estamos usando a base canônica, tá vendo? Eu não vou trabalhar com outra base a não ser a canônica nessas transformações lineares planas. Quer dizer que a matriz de transformação é menos 1. O que quer dizer, gente? Se eu quiser encontrar a reflexão em torno do eixo do x do vetor 1 e 2, aí eu vou escrever o vetor 1 e 2 na forma matricial, 1 como vetor coluna 2, 1 e 2, primeira linha, segunda linha, e depois eu vou multiplicar essa transformação vezes o vetor que eu quero fazer a reflexão, tá certo? Aí você vai encontrar, fazer essa multiplicação, esse produto, e vai encontrar o vetor 1 e menos 2, tá certo? Aparentemente é simples. Se for trabalhar em leitura computacional, esse produto de matriz vai facilitar bastante o entendimento na hora de fazer a programação. Se você for fazer a reflexão em torno do eixo y, é só você encontrar o oposto de x. Quer dizer que você vai associar x e transforma xy em menos x e y. E a matriz da transformação é menos 1, 0, 0 e 1. Reflexão em relação à origem. Aí nós vamos transformar o vetor xy no vetor menos x menos y. A matriz vai ser menos 1, 0, 0 e menos 1, tá certo? Outras reflexões que nós vamos ver é em relação à reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? Quer dizer que nós vamos transformar o vetor xy no vetor yx, quer dizer que você vai permutar as coordenadas. Nesse caso, a matriz de transformação vai ser o quê? 0 e 1, 1 e 0. Quer dizer que a diagonal secundária vai ser 1 e os demais vão ser 0. Em relação a x, que aí trabalhando dos quadrantes pares, tá certo? Transformar o vetor xy no vetor menos y menos x. Aqui agora nós não vamos só permutar, nós vamos encontrar o oposto das coordenadas. E a matriz da transformação vai ser 0 menos 1 e 0. Dilatar ou contrair vetores também é uma transformação linear, tá certo? Então nós vamos trabalhar com dilatar o comprimento dele. Mas também para aumentar o comprimento de um vetor, basta multiplicar ele, ou dilatar ou contrair, multiplicar ele por uma constante. Então nós vamos transformar um vetor xy em um vetor alfa, a variável x, contra a variável y pela constante alfa. Nesse caso, se o alfa for maior do que 1, nós vamos dilatar. Se estiver entre 0 e 1, nós vamos contrair. Se eu multiplicar por valores negativos, vai mudar o sentido do vetor. Ele vai dilatar e contrair. Se for um vetor negativo, ele vai mudar o sentido. Dilatação não adianta, ao contrair apenas em relação dos eixos. Ele vai ser num do vetor.
Nesse caso, o que você vai fazer? Se em relação ao eixo x, eu vou multiplicar apenas a variável x por uma constante, quer dizer que vai ter uma transformação de xy em alfa x e o y continua o mesmo. A matriz de transformação nesse caso vai ser alfa 0, 0, 1. Quer dizer que o único que vai alterar vai ser o y alfa. Aí continua a mesma coisa. Se dilata, aumenta o comprimento do vetor. Se for menor do que 1, entre 1 e 0, ele está certo? Aí nós temos dilatação ou contração na direção de y, é bem semelhante ao anterior, só porque agora nós vamos transformar o vetor xy no vetor y e alfa y. A matriz da transformação vai ser 1 e 0, 0 e alfa. Muda muito pouca coisa. Quer dizer que agora vai dilatar na vertical. Quer dizer que ele vai aumentar ele. A direção do vetor, nesse caso, vai alterar. O sentido, geralmente, ele considera o alfa maior que 0, então não muda. Cicilhamento é quando você vai fazer você vai transformar ele. Quando você escrever, ele está em forma retangular. O cicilhamento, ele vai tornar ele um paralelograma. Ele vai fazer um paralelograma, vai ficar bem retangular, entendeu? Então, ele vai dilatar um pouco. Então, ele tem duas y. Aí, na direção do eixo x, ele vai transformar xy em x mais alfa y e y. E a matriz da transformação é 1 e alfa, 0 e 1. Cicilhamento na direção do eixo y, aí você vai mudar, você vai variar o x, continua constante. X, y mais alfa. E dessa parte aqui, o mais importante, não. Quando nós estudamos bastante lá em geometria analítica, a gente vê bastante a parte de translação de eixo. Mas quando você vai trabalhar com rotação, rotacionar os eixos, ou fazer rotação de vetores, já é uma coisa mais complexa, porque aí necessita dessa parte de matriz da transformação. Quer dizer que para você fazer uma rotação de um ângulo alfa, você vai ter que transformar o vetor xy em x vezes cosseno de θ, que é o ângulo que eu quero, cosseno de θ, e aí a outra coluna é x seno de θ mais y cosseno de θ. Isso vai me dar a matriz da transformação, cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Se você for encontrar o determinante dessa matriz, você vai ver que vai dar 1, né? Vai dar a relação fundamental da trigonometria. Então, essa rotação ela é muito importante, tá entendendo? Tente fazer os exercícios dessa parte, que vai ter bastante lá. E nós vamos entrar aqui agora numa parte que vai trabalhar com essas transformações aplicadas no espaço, tá entendendo? Como é no espaço, nós vamos trabalhar uma transformação do R3 no R3, tá certo? Nós vamos ter primeiro as reflexões em relação aos planos coordenados. Como são 3 planos coordenados, eu optei em trabalhar apenas com um, que é o X, é o plano XY, tá certo? A ideia é a mesma coisa. Quando é o plano XY, então quer dizer o que vai variar vai ser o Z. Se fosse o plano YZ, o que varia é o X, de X para menos X. E se fosse o outro também, você ia fazer a mesma forma. Então, em relação ao eixo XY, ele vai transformar um vetor XYZ no vetor XY menos Z. E a matriz da transformação, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1. Se fosse para encontrar a matriz da transformação fosse em relação ao plano YZ, aí ia ser menos X, Z, Y ia ser o negativo. Aí ia ser menos 1 lá, segundo elemento da diagonal principal, tá certo? Reflexão em relação aos eixos coordenados. Aí nós sabemos que nós temos 3 eixos coordenados também. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Aqui nós vamos fazer em relação ao eixo X. Quer dizer que para transformar, nós vamos transformar um vetor XYZ em um vetor
x menos y menos z. Quer dizer que a única variável que não alterou o sinal foi a variável x, que é em relação... Lá está plano x, mas está errado, gente. Lá é ao eixo x. A gente comete erro também. E a matriz de transformação vai ser 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Então, o único que é justamente o eixo que vai trabalhar, tá certo? E nós vamos achar que é a reflexão em relação à origem. Em relação à origem, nós vamos pegar um vetor x, y, z e associar ao seu oposto, menos x, menos y, menos z. Que aí nós vamos estar encontrando um vetor que é simétrico, que é a reflexão em relação à origem. E a matriz da transformação vai ser menos 1, 0, 0, 0, menos 1 e 1, e 0, 0, 0, menos 1. E um dos mais importantes aqui é a rotação. Aqui ele vai considerar apenas a rotação em relação ao eixo. Você poderia fazer a rotação em relação ao eixo y, em relação ao eixo. A fórmula você pode fazer. Note que em relação ao eixo x aí, ao eixo z, o z vai ser 1. E os demais trabalhamos nas regiões planas, tá certo? Então, vai transformar o vetor x, y, z no vetor x cosseno de θ menos y seno de θ, x seno de θ mais y cosseno de θ e 1. Com isso, nós vamos obter uma matriz da transformação, cosseno de θ menos seno de θ em 1 e 0, seno de θ cosseno de θ 0, 0, 0 e 1. Essa matriz de transformação, ela vai fazer o vetor girar em torno do eixo Z, tá certo? Obrigado, gente. Vocês vão ter bastante materiais para estudar agora esses próximos dias. E que vocês façam as atividades deste capítulo e me entregue daqui a 15 dias, tá certo? 15, sexta-feira agora, a 15, beleza? Até mais, pessoal.